Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactube FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo com o programa Momentos de Esperança. Estamos de volta com a série Ouvindo a Voz de Deus, uma série incrível de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. São 27 encontros, 27 temas, e a gente agora está com o tema de número 9. Então, você que está acompanhando aí com a gente viu na semana passada sobre um período, né, de 1000 anos que a Terra que vai viver, e vimos sobre a volta de Jesus e muitos outros temas. E hoje, mais um tema riquíssimo, a gente vai estar acompanhando sobre a verdade sobre a morte. Então, prepare o coração. Para aqueles que não me conhecem, que estão ouvindo pela primeira vez, né? Aqui também pelo canal no YouTube. Meu nome é Jadiel, então sejam muito bem-vindos. Nós vamos aprender bastante hoje sobre a palavra de Deus. Nós temos como convidado o nosso amigo Célio. Então, seja muito bem-vindo. Ele vem de Lavra, ele vem da Igreja do Monte Líbano. Seja bem-vindo, viu, Kevin? A gente vai já te apresentar aqui melhor, a gente vai dar a oportunidade de você falar. Mas a gente vai, antes de tudo, a gente vai convidar todos a fechar os olhos, assim como a gente tem o costume, toda vez antes do nosso estudo, a gente orar, a gente falar com Deus. Não vai ser diferente dessa vez. Eu convido a todos que puderem fechar os seus olhos e juntos vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós, mais uma oportunidade de vida que nós temos. E mais do que isso, uma grande oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra, de aprender mais de Ti. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. O nosso pedido nesse momento é que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações, nos dando sabedoria para entender a Tua palavra, compreender e, mais do que isso, que nos ajude também a colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Fica com cada ouvinte, cada pessoa que está nos assistindo também pelo canal do YouTube, que o Senhor possa, de maneira muito especial, abençoar a vida de cada um e dos seus familiares também. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, hoje a gente vai ver um tema muito interessante que vai falar sobre a morte. A verdade sobre a morte. Afinal de contas, existe uma diferença entre corpo e alma? Para onde vão os mortos? Para onde vão as pessoas depois que morrem? Será que tem uma alma que fica solta, a pessoa morre e vai para onde? Essas dúvidas e muito mais a gente vai poder entender melhor à luz da palavra de Deus, não é verdade, Célio? E vou dar agora a oportunidade para você se apresentar um pouquinho. O Célio é o nosso convidado especial de hoje. Seja muito bem-vindo, fale um pouco sobre a sua expectativa para o nosso encontro de hoje. Fique à vontade, tá? Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querido espectador, querido ouvinte da Rádio Mactube, querido acompanhante aí do YouTube. Seja muito bem-vindo a essa programação desta tarde. Ela é feita para a honra e glória de Deus e para o deleite espiritual, nosso e seu que está conosco. A minha expectativa é muito grande, porque é um assunto que fala do nosso futuro, né? Jadiel e todo mundo aqui, né? Você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Você sabe que é um assunto que a gente não fala dele, não toca esse assunto. A morte, parece que tem gente que tem medo de... você está trazendo presságio, está falando uma coisa antes de acontecer. Muita gente evita, né, esse tema. Pois é, mas é um assunto que todos nós vamos ter que um dia encarar. Queira Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê a graça de não morrermos, fazermos parte dos 144 mil selados, e aí sim, não morreremos, estaremos de pé no grande dia da volta de Jesus. Caso não seja da vontade de Deus, querido amigo, querido participante aqui do nosso estúdio, a gente venha morrer antes da volta, é um assunto que você precisa saber. Exatamente. Porque o que vai acontecer quando eu morrer? Temos aí né? Então, a minha expectativa para você e para mim é muito boa. Nós temos grandes chances
de sermos vitoriosos, mesmo com a morte. Fica conosco, não sai daí não. Vamos aprender bastante hoje com a palavra de Deus. Muito bem. E para a gente iniciar o estudo, Célio, a gente precisa entender, antes de falarmos da morte, qual foi a origem do homem, né? Para a gente entender de onde viemos, assim a gente vai entender para onde iremos também. Ok. Então, para a gente iniciar, que material Deus usou para formar o homem, para criar nós, seres humanos? Então, você diz, para entender o final, precisamos saber o início. Exatamente. Não, nada melhor do que entender como o homem foi feito. Quer dizer, qual é a base do material que foi usado para fazer o ser humano, né? E eu queria que você, que está aí conosco, você também, Jadiel, né, aqui do estúdio, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago. Nós vamos ler sobre o que é a vida. Depois aprenderemos do que é feito lá no início, como foi o nascimento nosso. Tiago, quanto? Tiago 4,14. Ok. O verso 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tem um ponto aqui, e eu queria respeitar esse ponto, dar uma respirada. O que sucederá amanhã para você e para mim? É uma pergunta que a gente não gosta de fazer, foi a nossa introdução, né? Bom, estamos aí, e aí o Tiago continua, né? O apóstolo Tiago. O que é a nossa vida? Ele afirma: somos apenas como neblina, que aparece por um instante, logo se dissipa. Mas um instante, quanto, Jadiel? 80 anos, 100 anos, 20 anos. Tem gente que já nasce morto no ventre, que eu não sabia, tem que ter uma certidão de nascimento chamada natimorto. Quer dizer, olha que coisa interessante, você já nasce com identidade. Você já nasceu morto, você é necessário ter um documento para ser enterrado. Então, quando vai ser o nosso momento? Amanhã? Daqui a alguns minutos? E aí você perguntou do que é feito o homem, ok? Então, queria te convidar, por favor, você que está nos ouvindo e nos assistindo, vamos para Gênesis. Abrimos em Tiago, agora nós vamos abrir em Gênesis. No capítulo 2 e no verso 7, nós lemos assim: então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra. Então, do que é feito o homem? De dois elementos, dois materiais, dois objetos. Um é o pó. E o outro, Deus fez assim, ó, soprou nas narinas, no nariz, soprou o fôlego de Deus, o fôlego de vida de Deus. E o homem passou, então, agora a ser uma alma vivente. Então, ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. Tem muita diferença, né? E você que está nos assistindo, eu estou falando isso aqui, para você prestar bem atenção. Por exemplo, você que é membro de uma igreja, eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Por favor, quantas almas existem lá, inscritas lá na sua igreja? 30, 40, 80, 100. Quer dizer, alma é pessoa. Alma não é um espírito que fica vagueando. Não é uma névoa. Não é algo que seja abstrato. Alma sou eu, Célio. Alma é você, querido amigo que está nos ouvindo. Ok? Então, do que foi feito? De dois elementos. Do pó da terra e do fôlego de vida. Só para pontuar algo aqui, para todos nós que estamos presentes, para quem está ouvindo, assistindo, o verbo aqui é muito claro, ele passou a ser. Então, muita gente, ela imagina que nós temos um corpo físico e, paralelo a isso, nós temos uma alma. Só que o verbo é muito claro dizendo aqui, ó, passou a ser e não a ter.
eu tenho uma coisa, eu sou outra coisa. Então, são verbos completamente diferentes. Então, quando a gente pega a matemática aqui, a gente entende que é a soma do pó da terra, mais o fôlego de vida que Deus soprou, juntando os dois, passamos então a ser alma vivente, ou seja, nós somos seres viventes, em outras palavras. Às vezes a tradução em algumas Bíblias já traz dessa forma, né? Passamos a ser vivente. Você que é dono de algo, vamos chamar que você seja dono de um telefone, ou de um automóvel, uma bicicleta, uma casa. Quando você passa a ter, você tem a propriedade daquilo. Mas aqui, que nós estamos abordando, é que nós passamos a ser uma alma. Então, eu sou Célio, você é o Antônio, a Maria, a Clara. Então, você não é. Você não tem a Clara, você é a Clara. Muito bem. E como a Bíblia se refere à alma? Que a gente falou aqui do corpo, alma, tem gente que faz confusão, né, sobre essa parte. Como que a Bíblia se refere à alma? Pois é, a Bíblia fala de alma e espírito, pneuma e nefesh, que é grego e hebraico. Quando você tem a leitura disso direito, você percebe que você está associando essas duas coisas à pessoa, e não a um e não a um espírito. Então, é a confirmação de que é uma pessoa. Bem clara, né? Sim. E tem algum texto que o nosso ouvinte pode ir lá e conferir como base? Ok, nós vamos abrir em Salmo 139? Uhum. Ok. Antes de nós encontrarmos essa passagem, lermos essa passagem, eu gostaria de dar uma lembrança para você e para mim, que nós viemos a este mundo com um prazo de validade. É cruel o que eu estou falando agora, mas a morte ela é inexorável. Ela é implacável. Ela vem, ela desfaz lares, desfaz sonhos, acaba com desejos, pensamentos, daqueles que você tem em um filho, um parente próximo, ou até mesmo você sonha com algo e, infelizmente, ela vem e acaba com sonhos, né? Então, você e eu temos um prazo de validade, a gente pede a Deus para a gente durar muito, né? 80, 100 anos, mas a promessa é que a gente vai durar eternamente, tá bom? Então, fique conosco. Foi perguntado sobre a alma, ok? O Salmo 139 fala que Deus nos conhecia ainda antes de nós nascermos, né? Salmo 139, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus sabe tudo, irmãos. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, né? Ele esquadrinha o meu andar, já estou no verso 3, né? Verso 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a sua mão, né? Verso 7, para onde me ausentarei do seu espírito? Esse espírito aqui não é o espírito alma, é o Espírito Santo. Quer dizer, para onde eu vou fugir que eu posso ficar longe da presença de Deus? Deus está lá em cima nas nuvens, está lá embaixo no fundo do mar, né? Então, alma sou eu, alma é você. Maravilha? Perfeito. Vamos avançar, então. Quando a gente morre, Célio, para onde que a gente vai? Tá. Ainda dentro da pergunta número 2, né? Tem aqui uma frase que diz assim, você que está acompanhando com o manual, todas as almas são minhas. Deus se referindo aos seres humanos. Então, quando Deus olha para o planeta habitado, hoje somos em quase 8 bilhões. Muita gente, né? Nossa! Como é que Deus é bom, né? Alimenta todo mundo 3 vezes por dia. Dá água, dá o ar, dá o sol. Então, quando ele olha, ele diz,
Todas as almas são minhas. Em outras palavras, portanto, alma significa uma pessoa viva. Amém? Você e eu somos alma. Nós não temos. Você perguntou o que acontece? Quando a gente morre, para onde que a gente vai? Porque tem gente que acredita assim, Deus, ele leva a gente para outros lugares, vai para o purgatório, a alma fica vagando, o corpo fica na terra. Vamos clarear essa dúvida de muita gente? O que acontece com a pessoa quando morre? Eu tenho uma filha de 32 anos, mora em São Paulo, Jacareí. Quando ela era pequena, eu ensinava para ela a Bíblia Ilustrada, né, os estudos da Bíblia Ilustrada, e eu perguntei isso para ela. Ela falou assim, tem que enterrar, né, pai? Juju tinha 2 aninhos, mais ou menos, 3 aninhos. Então, para onde uma pessoa vai quando morre? Primeiro lugar, vai ter que ser enterrada. Agora, o que aconteceu? Essa pessoa ter que ser... Houve um desligamento, uma ruptura, uma cessação. Então, morte, você pode dizer, morte é cessar de uma vida. Ok. E o que é cessar uma vida? É quando se desconecta algo de outro, algo ou alguém. Então, uma forma da gente ilustrar isso muito bem é uma lâmpada, um pino de tomada e uma tomada. Quando eu pego essa lâmpada, esse pino de tomada e essa tomada e conecto, a lâmpada acende. Opa, temos luz. Mas como a gente nasce com o tempo de validade já pré-determinado e vai lá, Deus, e desliga essa tomada, a pessoa passa a não existir mais. Ela passa a parar de brilhar. Em outras palavras, morte é o fôlego de vida que volta para Deus, eu paro de respirar, volto para a terra. Você lembra, no início do nosso estudo hoje, que o homem foi feito de 2 elementos? O pó da terra e o fôlego de vida. O homem sem a vida volta para o pó, que é a terra, e o fôlego de vida volta para Deus, que é Deus. Tá. Então Deus tem uma fonte geradora de energia. Sim, ele é a própria vida. Né? Inclusive, ele soprou, né? Fôlego de vida e o homem passou a viver. Eu estou aqui doidinho aqui para levantar e ilustrar para você. Eu posso imaginar essa cena lá no Éden, né? Naquela sexta-feira que Deus fez 4 coisas. Uma delas foi o homem. Ele pega o barro, molha o barro, molda o barro. Não sei se você sabe, Michelangelo fez a estátua de Davi. Então, os detalhes da unha, o fio do cabelo, a textura da pele, tudo Michelangelo fez perfeito. E ele bateu na estátua e gritou, parla. Que quer dizer o quê? Fala. De tão perfeita que estava aquela estátua. Então, Deus, ao fazer o homem um boneco de barro, ele viu aquela perfeição. Do lado de fora, lindo, maravilhoso. Se Michelangelo fez isso e ficou impactado e gritou para a estátua falar, imagina você, Jadiel, o que Deus contemplou ali, feito com a própria mão. Só que dentro desse boneco, os órgãos vitais não funcionavam. O coração não batia, o pulmão não estava soprando ar. E aí Deus, eu vou fazer isso, irmãos, dá licença. Deus levanta, ajoelha e sopra no nariz daquele boneco o fôlego de Deus. Quando ele anexa a vida que ele tem ao boneco, passou a ser uma alma vivente. Então, a pergunta é, o que acontece pós-morte? Não foi isso? Uma cessação, uma inaptidão, um desligamento. O corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus.
Exatamente. E a gente, você que está em casa, você pode estar acompanhando também os textos que a gente está Em usando. Gênesis, principalmente. O primeiro deles, em Gênesis 3,19, se você quiser acompanhar, vai dizer assim, ó. Deus falando para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, assim, nós fomos formados do pó. Quando a gente morre, uma das características que acontece é o quê? A gente foi feito do pó, logicamente ao pó a gente vai tornar. E tem mais. Eu vou ler Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 7 diz... O Célio vai ler para a gente. O que é que diz, Célio? 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Olha, irmãos, amigos, olha a frase como é muito bonita. E o pó volte à terra, como era. Uhum. E o espírito, fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Então, o ajuntamento desses dois elementos forma o Célio e você. O Jadiel, a Kelly, a Nayara, beleza? Pó e fôlego. Aí, quando há uma cessação, uma ruptura, uma inaptidão, cada um vai para o seu lugar. Exatamente. Olha que, Kelly, que Deus de ordem, para não ficar meio bagunçado, né? Não tem nada por aí voando, não, tá? Tá bom? Volta para as prateleiras, guarda lá o pó onde era o pó, e a alma, ou, no caso, o fôlego de vida, para Deus. E temos outros textos, né? Se a gente for ver aí mesmo em Eclesiastes 9, vai verso falar... 5. 9, verso 5. O que diz no 9, verso 5? Bom, você e eu, tá lá em capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você sabemos que vamos morrer. Mas os mortos, os que já morreram, não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Ah, tá, morreu, posso fazer ainda algo? Vou ganhar alguma coisa ainda fazendo? Não, não tem recompensa nenhuma. Porque a sua memória, a memória do morto, jaz no esquecimento. Ou seja, a oportunidade que nós temos é enquanto a gente tem vida. Muitas pessoas acreditam que depois da morte a gente vai ter uma segunda chance, a gente vai passar por um lugar, um local onde pessoas podem interceder por nós para que a gente ainda seja salvo. Infelizmente, essa é uma enganação que Satanás tentou implantar no coração do ser humano e tem sido espalhado. Por quê? Porque Satanás sabe que a oportunidade que nós temos de arrependimento, de buscar a Deus, de fazer alguma coisa, de decidir algo, é enquanto a gente está vivo. O texto foi muito claro, esse último que você leu, né? Porque depois que a gente morre, os 3 textos que a gente leu, o pó, o corpo voltar ao pó, o fôlego de vida que Deus soprou a cada um de nós, ele volta para Deus, e para onde vai, não existe mais pensamento, nem decisão nenhuma. A gente não sabe de nada depois que morre. Então, não tem essa de achar, depois que eu morrer, eu vou ter uma segunda oportunidade. Não, amigo. A oportunidade é enquanto a gente tem vida. Porque depois que a gente morre, não tem mais essa oportunidade. Jadiel, tem 2 assuntos aqui que discorrem um pouco do nosso assunto, quer dizer, faz parte do assunto, mas não está nas linhas do assunto. Pode falar. Né? São 2 afirmativas. Uma é verdadeira, vinda de Deus, divina, e outra afirmativa, mentirosa, diabólica. A gente vai parar de falar e vai deixar a Bíblia falar essas 2 afirmativas. Uma verdadeira, divina, uma mentirosa, diabólica. Gênesis 2, 17. Primeira afirmativa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que afirmativa você tem aí, abrindo a sua Bíblia? Não comerás. Isso é uma afirmativa. Porque no dia em que desta árvore dela comeres, certamente morrerás. Temos aí uma afirmativa verdadeira de que o homem morre. Vindo de Deus, né? Bem claro. Deus falando para nós aqui essa noite, essa tarde, porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela viaja, ela está aqui conosco hoje, a palavra de Deus, né?
Então, nós temos aqui, ó, Deus está nos afirmando essa tarde. Se comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, nós morreremos hoje. Adão pecou? Comeu da árvore? Morreu? Então, nós recebemos por herança a verdadeira afirmação de Deus. Nós morremos. Quer uma prova de que essa afirmativa divina é verdadeira? Vamos lá. Quando o casal pecou, ambos, ok? Até falei com a Kélia hoje de manhã, lá em casa. Quando houve um ajuntamento de pessoas, um concílio, 3 se reuniram para formar o homem. Quem são os 3? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, houve 3 pessoas da divindade para formar o homem. E lá no Éden, 3 criaturas estavam envolvidas em destruir o homem. A cobra, sendo personificada ali, Satanás, Adão e Eva. Então, Deus falou para eles, se comer, morre. Comeram, tinham acesso à árvore da vida. O que Deus fez? Expulsou os 2 do jardim. Mas para que expulsou, Jadiel? Para que eles não vivessem como pecadores eternamente. E qual era a chance deles viverem eternamente como pecadores? Tendo acesso à árvore da vida. Então, olha só como é que a morte é o cessar, é o acabar, é o aniquilar. A morte, ela é inexorável, ela é cruel, ela é tirana. Ela chega e dá um basta. Você não continua. Porque o Adão e Eva não continuaram no jardim do Éden. Eles não continuaram vivendo a alma pecando ou a alma procurando uma solução para o problema deles. Nós, quando morremos, há um desligamento de pó e fôlego, ok? E a gente para de existir. Não temos mais acesso a Deus porque somos mortos. Adão não teve mais acesso à árvore da vida porque foi expulso. Então, é literalmente um cessar, um separar. A alma não fica vagueando. A outra afirmativa, essa é de Deus. Verdadeira. A que você já citou. Divina. Okay. Agora vamos a outra afirmativa mentirosa. Gênesis capítulo 3, verso 4. Abre aí. Presta bem atenção. Mexeu na Bíblia aí? Então, a serpente disse à mulher, Deus disse ao homem, se comer... certamente morrerás. Mas olha o que a serpente disse para Eva. É certo que não? Morrereis. Olha que mentira afirmativa descarada, diabólica. Né? Quando você morre, não dá uma sensação de que as pessoas querem continuar vivendo e procurando uma resposta de que purgatório, vai direto para o céu, vai direto para o inferno, Jadiel? Tem. Não. Aqui está dizendo que... Só que Satanás conta uma mentira. Se eu e você acreditarmos que a alma continua vagueando, que ela vai procurar um intermediário, que é, no caso, o purgatório, ou que ela vai direto para o céu, estamos ouvindo quem? Satanás. Se você e eu quisermos essa tarde, o horário que você estiver assistindo, quisermos ouvir a afirmativa de Deus sobre a morte, é que nós morreremos. Mas fique calmo, tem solução. É isso mesmo. Então, querido ouvinte da rádio, queridos telespectadores que nos acompanham também pelo canal, está muito claro. Deus deixou a sua afirmativa. É certo que morrereis. E Satanás, ele trouxe a afirmativa dele, não morrereis. Então, isso começou no Éden, essa mentira de que a alma não morre, né, Célio? Começou lá com Satanás, e a gente vê que muitas pessoas, Satanás continua instigando as pessoas a acreditarem nisso, e até hoje muitas pessoas acreditam, né, infelizmente, que a pessoa não morre, vai direto para o céu. Mas como assim? Vai contrariar diretamente a Bíblia, a palavra de Deus deixou muito claro. Pecou, a consequência é a morte. Pois é, e Satanás é um vendedor, né?
Só que ele vende coisas que ele não tem para dar. Hoje de manhã, lá na lição da Escola Sabatina, da nossa igreja lá em Monte Líbano, nós usamos essa frase. Você vai comer e você vai ficar conhecedora de todas as coisas. Você vai virar uma alma e você vai purificar essa alma até encontrar uma chance para você que é pecador. Amigo, o que purifica você é Jesus. Satanás, com essas coisas que o homem faz uma coisa, o homem faz outra, méritos próprios, o homem não consegue chegar a lugar nenhum. Eu queria te convidar a abrir em... agora você vai fazer outra pergunta, né? Mas se quiser, desse tema ainda, se quiser fazer uma colocação, eu quero só ler um texto aqui com a gente para refletir. O capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 11, na verdade, capítulo 11, o verso 13. Verso 14, na verdade. 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 14. 11, 13 e 14. Lê pra gente, Sam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Okay. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando a gente fala assim, não existe essa segunda opção, a pessoa ficar vagando, a alma ir direto para o céu. Tem muita gente que fica na dúvida, não, mas eu já vi fulano que apareceu para mim, que morreu, ressurgiu. A gente até comentou isso em alguns estudos atrás, e a Naira disse assim, a gente vai ver isso mais na frente, sobre estudos sobre a morte. Então, assim, e o que dizer dessas pessoas que já afirmaram ter visto um ente querido, alguém que já viveu, que se foi? Então, assim, uma coisa é certa, não é a pessoa, porque a gente já viu aqui os outros textos, a pessoa morre e volta para o pó da terra, o fôlego de vida volta para Deus. Então, o que dizer disso? Aqui deixa uma coisa muito clara, os anjos, o Satanás, ele é tão poderoso que ele pode se transformar em até anjo de luz. Tenha certeza, não é a pessoa que está aparecendo para você, mas às vezes o próprio Satanás. Ele se personifica em outras pessoas para, às vezes, confirmar uma teoria que Satanás vem inventando há muito tempo. Aí, assim, para confirmar, ele tem essa capacidade. A Bíblia deixa isso claro. Ele pode se transformar até em anjo de luz. Imagina em uma outra pessoa. E a Bíblia... Para enganar as pessoas, ele chega a esse nível. E a Bíblia tem um acontecimento que explica isso muito bem, que é Samuel, a feiticeira, que eu esqueci o local, que ela é conhecida pelo local que ela morava, ela estava numa caverna, ela era uma das sobreviventes que o próprio Saul mandou aniquilar todos os feiticeiros, quando Saul estava naquele momento de proximidade, de espiritualidade elevada com Deus. Então, ele queria tudo muito organizadinho, falou, acaba com tudo. E aí, quando ele se sentiu abandonado por Samuel, e Deus não quis mais falar com ele, tamanha era a rebeldia dele, a desobediência dele, e no outro dia ele ia ter que guerrear, no momento eu esqueci o nome com quem ele ia guerrear, então ele falou assim, temos que procurar uma solução para isso. Aí ele lembrou, vamos procurar uma médium. Olha que coisa diabólica. E aí ele procurou essa médium fez Samuel vir até ele, só que não era Samuel. Era o próprio Satanás que sabe a roupa que Samuel vestia, o tom de voz de Samuel, e aí, quando ele fala, Saul percebeu que estava sendo enganado, mas naquele exato momento, ele achava que era Samuel. Olha como é que o anjo de luz, Satanás, se personifica de tal forma que ele engana. Então, eu já tive sonhos que eu vi meu avô no pé da minha cama. Perdi meu avô quando eu tinha 15 anos, na época que os avós eram 10. Hoje eles também são 10, né, avós? Parabéns para você que é vovô, que é vovó. Mas eu acho que o avô do passado, ele batia na gente e a gente gostava mais dele, né? E aí eu tenho uma saudade muito grande pelo meu avô Heitor, pai do meu pai. E aí eu gostava tanto dele que eu vi, sonhei, mas eu sei que não era ele, não é verdade? Então você que está nos assistindo, né, pelo rádio, pelo YouTube, tenha certeza, Satanás se personifica, ok?
O morto jaz no pó, não fala nada. É Satanás que está falando, se é que você escutou alguma voz. É isso mesmo. Para você que chegou agora na rádio, está nos acompanhando, não entendeu muito bem, não sabe o que a gente está falando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui com a série de estudos da Bíblia, a série Ouvindo a Voz de Deus, no tema de número 9, falando sobre a verdade sobre a morte. Meu nome é Jadiel, estamos aqui com o nosso convidado especial, Célio. Boa tarde. E nós estamos estudando, aprendendo quais são as verdades sobre a morte com base à luz da palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, pegue o seu caderno, sua caneta, papel, e vá anotando os textos para você conferir se de fato é isso que está na Bíblia, tá bom? Nós estamos, então, falando aí sobre a questão, e a gente já esclareceu muita coisa até aqui, viu? A próxima pergunta, Célio, ela vai dizer o seguinte: existe alguém que tem a imortalidade. Quem é essa pessoa? Bom, o que é imortal? Né? Você já deve ter assistido algum filme aí, né? Que o guerreiro lá não morre, leva facada, tiro, né? Lembrei agora do Arnold Schwarzenegger, com aquele cara que ia perseguindo ele e o cara não morria, né? Então, o ser humano, biblicamente, ele é mortal. Lembra da afirmativa de Deus? Se você comer, você morre? Então, o único que tem imortalidade, eu e você somos mortal. A gente morre, né? Morre, tá bom? Fique em paz que você vai morrer também. Agora, quem tem imortalidade é Deus. Então, dentro desse assunto aqui, da morte, todos nós morreremos. Mas a Bíblia também tem uma frase muito boa, né? Morreremos só uma vez. Amém? Okay. E tem promessas muito melhores que a gente vai ver mais na frente. Pois é, a gente só está começando, já estamos aqui quase 40 minutos de programação, mas quem é que possui imortalidade? Deus. Vamos 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, 16. O único, não há outro, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, que é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo são imortais. Mas nós seremos, tá? Daqui a pouco a gente vai responder isso aí também. Seremos se você e eu quisermos. Exatamente. Mas no momento, até a volta de Jesus, somos mortais. É isso mesmo. E na próxima pergunta vai trazer a seguinte: existiria uma possibilidade, né, da gente ser imortal. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Bom, só tem uma condição de conservar a imortalidade. Hoje, nesse exato momento, Jesus, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Capítulo 11 do livro de João, verso 25. Agora, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerás do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ok, então, como é que o homem conservaria a imortalidade? Não comendo da árvore. Mas ele comeu, e aí? Não, mas vamos ficar lá que ele não comeu, né? Você perguntou como é que ele conservaria a imortalidade. Se ele não tivesse comido. Então, Adão e Eva, você e eu estávamos lá, ok? Estávamos lá, com a nossa esposa, nossa família. E aí, como é que a gente ia conservar essa imortalidade? Não comendo. Agora, como é que a gente conserva hoje? É isso que a gente vai ver. Nós não estamos no jardim do Éden, tá bom? Mas nós podemos conservar essa imortalidade observando, guardando, obedecendo os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. E inclusive, aqui a próxima pergunta até fala, né? O pecado, assim que Adão e Eva eles decidiram por desobedecer a Deus, eles cometeram um pecado. E, logicamente, veio uma consequência, né? Qual foi essa consequência que o ser humano passou a ter depois do pecado? Ok, o nome disso é salário.
Você trabalha 30 dias, eu trabalho 30 dias, aqueles que são diaristas trabalham no final do dia, levam o dinheiro para casa. Então, qual é o salário de um trabalhador? Pagamento. O seu direito. R$ 100 a diária, Vem. 2.300, 4.000 a mensalidade, são salário. Então, qual é o salário de quem pecou? Morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Vamos abrir? Romanos 6. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se temos o salário do pecado, que é a morte, também poderíamos ter Jesus, que é a nossa vida eterna, que é a solução do problema da morte. Boa, né? Entendeu? Amigos, vamos ser sinceros. A gente morre, ok? Mas se você morre crendo em Jesus, qual o problema da morte? Ela vem te dar um descanso para um câncer, te dá um descanso para esse mundo cruel, te dá um descanso para problemas que existem e não existem solução às vezes. Uhum. Você descansa e aí depois você acorda, amigos. Você acorda com a volta de Jesus e ele e o anjo dele te chamando. Uhum. Sério, bendito seja você, venha para o reino eterno. Amém. Então, você pode ter imortalidade? Pode. Mas hoje somos mortal. E a notícia boa, a gente veio falando já umas 3 questões. Tá. A gente veio falando umas 3 questões atrás, a real sobre a morte, mas também a gente ficou falando, tem a notícia boa. Essa é a notícia boa. Então, se a gente pegar, por exemplo, no próprio livro aí de Romanos, o capítulo 5 e o verso 12, vai dizer o seguinte, ó, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também... Por um só homem. Por um só homem... É o verso 12, né? Por um só homem também, nós também temos o dom da vida eterna, que é por meio de Cristo Jesus. Adão, é o verso 15 que vai falar sobre isso. Adão, infelizmente, pecou, trouxe a nós, e nós, por herança, recebemos a morte. Mas temos o segundo Adão. Oh, glória! É Jesus. Obrigado, Senhor. Aí nos trouxe a salvação. Amém? Amém. Então, aqueles que têm Jesus não têm a morte eterna, mas têm a vida eterna. E essa morte que nós iremos passar por ela daqui a pouco, eu até disse um pouco antes, você vai passar por ela, mas a Bíblia chama ela de um... A gente vai ver. Daqui a pouco. Sabe, Célio, eu fico pensando assim, esse é um tema, como você falou no início, a gente tem um certo receio de falar sobre ele. E aí, a gente acaba que muita gente evita, de fato, falar sobre a morte. É, porque falar de morte. Exatamente. E, de fato, não é fácil, porque eu sei que um dia o que é certo é como a Bíblia diz. Assim como quem desobedecer, certamente morrerá. Desobedeceu, morreu. Qual é a consequência natural do ser humano hoje? Nós sabemos que um dia nós vamos morrer se Cristo não voltar enquanto a gente estiver vivo, na nossa geração, por exemplo. Mas a gente tem uma clareza agora, quando a gente entende que Cristo veio, assim como por um só homem entrou o pecado, agora por intermédio de Jesus, a gente também tem a oportunidade de viver eternamente, de ter vida eternamente. Então, querido ouvinte, para você que nos assiste também pelo canal, ter essa clareza, ela é muito confortante para o nosso coração. Por quê? A gente perde os nossos queridos. Mas quando a gente sabe que foram pessoas que aceitaram a Jesus, a gente sabe que... A gente vai até ver isso aqui, né? Depois desse sono, que a Bíblia chama de sono da morte, vai já ver, existe uma esperança. E isso nos conforta. Não é verdade, Senhor? Uhum. Então, eu vou deixar agora você falar sobre isso que você quer falar, né? Como Jesus considerou a morte. Ok. Tem duas passagens bíblicas que falam claramente para nós, palavras de Jesus, outras afirmativas. Filha do comandante Jairo
E o melhor amigo de Jesus nessa terra, a gente acha que é o melhor amigo, né? Mas ele gosta de todos, né? Que é Lázaro, né? Uhum. Quando chegou a notícia para Jesus, Jesus demorou 4 dias para ir até a Lázaro, e aí o povo falou, Lázaro morreu, etc. Mas aí Jesus falou, Lázaro não morreu, mas dorme. Então, a morte, ela é comparada a um sono. O que é um sono? Então, vamos entender o que é um sono, para a gente entender o que é a morte. Você trabalhou o dia todo, está cansado lá na roça, trabalhou no mercado, fez outros eventos. Aí, você cansado, seu corpo está esgotado. Você que está nos ouvindo, o que você faz? Deita e dorme. Naquele momento, as suas atividades cessaram. Então, eu queria te dizer que morte é comparada a um sono. E sono é a cessação das atividades diárias, das atividades temporais. Então, se eu estou dormindo, automaticamente eu estou sem exercer atividade. E se eu estou morto, se eu estou no sono da morte, eu não estou exercendo nenhuma atividade. Então, Jesus comparou a morte a um sono. Vamos abrir no livro de João, capítulo 11. João 11, verso 11 até o 14. Ok, nós estamos aqui no verso 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele? Olha a pergunta dele, interessante, né? Chegando Jesus, encontrou os Lázaro já sepultado. Eu estou no verso 14? O texto era do 11 ao 14. Ah, tá. Para a gente ficar dentro do contexto aqui. Então, verso 11. Isso dizia depois, lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Amigos, Jesus comparou Lázaro, a sua morte, como um sono. E ele disse, vou lá para despertá-lo. Ok, então ele estava, o sono da morte, não estava no céu. Você e eu podemos achar que ele era tão bonzinho, amigo de Jesus, poderia ter ido para o céu. Né? Então, olha o problema que Jesus ia arrumar. Lázaro estava lá no céu, tranquilo, vivendo um país maravilhoso. Aí Jesus traz Lázaro de volta para este mundo. Isso é mais cruel ainda do que a morte. Né? Ele tinha morrido. Alguns creem que os bons vão para o céu imediatamente. Jesus vai lá para despertá-lo do sono da morte. Para aqueles que creem que os bons vão para o céu, Jesus ia dizer assim, Lázaro, desce. Já pensou? Olha a maldade. Lázaro, desce. Vem para essa terra de novo sofrer. Mas ele não disse desce. Ele disse sai para fora. Verso 13. Não, verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Então, pessoa morreu, está morta, mas também está dormindo. Então, sono e morte é comparado. E você e eu, quando a gente dorme, a gente tem noção de tempo? Deita 7, 8, 9, meia-noite. Se de madrugada não olhar o celular, vai saber que hora que é? Não vai. Então, nós que, se for da vontade de Deus, vivermos até a volta de Jesus, amém. Se morrermos, vai ser como sono. A gente dorme, hoje morre, daqui a pouco a gente acorda, não sabe o tempo que passou, 20 anos, 30 anos, 100 anos, Jesus volta e nos dá a vida eterna. Então, na Bíblia, a gente vai ter muitos textos falando da morte como se fosse um sono. E esse é um texto muito claro. Os discípulos, quando Jesus disse assim, Lázaro apenas dorme, eles não entenderam que Cristo estava falando da morte.
Eles disseram, então se está dormindo, então ele está salvo. Aí Jesus entende que eles não estavam compreendendo, Jesus estava falando que ele estava morto. Então Jesus afirma de forma bem clara, Lázaro morreu. Então a gente vê vários textos na Bíblia que vai tratar o sono como a morte, ou o contrário, né? A morte como um sono. A pessoa está dormindo, o sono da morte. Tem mais duas passagens bíblicas, Jadiel, que fala da morte versus comparada a um sono. O caso de Estevão, ok? Atos 7, verso 60, e Mateus, capítulo 9, verso 24. Então, você que está em João aí, é mais fácil abrir em Mateus, mais rápido. Vamos, Mateus 9, 24. Vamos rapidamente, estamos acelerando para ir para o final dessa programação. Mateus, capítulo 9, verso 24. Retirai-vos, Jesus falando para todos que estavam chorando a morte da menina. Retirai-vos, porque não está morta a menina. Amigos, uma afirmativa de Deus, de Jesus, Jadiel. Ele está dizendo que a menina não estava morta. Mas a menina o quê? Dorme. Apenas dorme. Então, olha como é que Jesus chama a cessação da vida, a inaptidão do ser humano, aonde cessa suas atividades, seus labores. Sono. O próprio Jesus não gosta de morte, então, né? Você também não gosta? Então vamos chamar de sono. O sono da morte. Né? Agora vamos para Atos capítulo 7, verso 60, para a gente entender mais uma passagem bíblica. 7:60. Esse capítulo tem 60 versos. Aqui está. Verso 60 do livro de Atos, capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Quem clamou? Estevão. Estava sendo apedrejado pelos seus algozes. Ele disse assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha o amor de Estevão por eles, hein? Com essas palavras, o que aconteceu? Adormeceu. Olha como é que o evangelista Lucas chama a morte de Estevão. Sono. É por isso que no próximo texto a gente vai ver que vai falar de sono, mas se referindo também à morte, né? Por exemplo, eu estava vendo sobre esse assunto e a Bíblia traz mais de 1.600 textos que faz essa relação. Se a gente for ver no original, vai falar da morte como um sono. Então a gente pode entender isso de forma muito clara através de vários textos, né? E a pergunta de número 8 diz assim: até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Olha só como usa o termo, né? Dormindo na sepultura. Ok, então você e eu vamos morrer, a nossa morte é comparada a um sono, então a gente vai para a sepultura, vai ficar dormindo o sono da morte, mas não é eterno. Amém? Amém por isso. Até quando? Até o ato iminente da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu e você devemos almejar. Um dos nossos maiores sonhos é a volta de Jesus. Ele voltando, ele ressuscita os justos mortos. Amém? Amém. Então, até quando vão permanecer dormindo os mortos em Cristo até a sua vinda? Essa vinda agora. São 3 vindas de Jesus. Uma como criança já aconteceu, uma agora como rei dos reis, está chegando, amém? E por última, como juiz. Então, a gente vai ficar no sono da morte até a volta de Jesus. Muito bom. E quando isso acontecer, os mortos vão ser divididos em 2 classes, 2 categorias. Os que morreram crendo e os que morreram, infelizmente, escolheram, é o livre-arbítrio, escolheram não querer Jesus. Exatamente. A Bíblia chama de ímpios. Então, os justos serão ressuscitados, os ímpios permanecerão na sepultura. Os vivos serão transformados, os justos, e os vivos ímpios serão mortos com a volta de Jesus.
A gente até viu isso no último tema, né? Sobre o milênio, né? Que é assim que Cristo volta, os salvos em Cristo ressuscitam, sobe com ele. A gente até vê isso aqui, se você quiser acompanhar, João 5, 28 e 29 vai tratar um pouco sobre isso, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. É o que você falou, né? Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, esse foi o texto que a gente acabou usando aqui. E no próximo texto vai falar o seguinte: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Você já falou. Se a gente quiser acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, para a gente ver. 1 Coríntios 15. 51 ao verso 53. 53. É isso mesmo, 53. 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Olha, o apóstolo Paulo esclarecendo para aqueles ouvintes daquela época da igreja de Coríntios, já era um mistério, Jadiel. Uhum. Eles queriam saber o que acontecia quando a pessoa morria, né? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que hoje chegou até nós, olha a frase: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outras palavras, nem todos morreremos. Amém? É porque você falou no início, né? Um dia você vai morrer e eu também, mas aqui a gente Nem tem todos. uma esperança, né? Nem todos morreremos, né? Ok. Mas, no momento, amigos, num milésimo de segundos, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Hoje você é mortal, eu sou mortal. Hoje você é corrupto, eu sou corrupto. Mas nós seremos imortais e incorruptos. E nós seremos transformados. Então, no abrir e fechar dos olhos, os mortos serão transformados e nós, os vivos, seremos, ressuscitados e nós, os vivos, seremos transformados. O que é corrupto se torna incorrupto. O que era mortal se torna imortal. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você percebeu que coisa engraçada? Só a Bíblia tem resposta para a morte? De forma bem clara, né? Só Jesus, que é o doador da vida, tem resposta para a falta de vida, que é a morte. Lembrando que a solução do problema da morte é ele mesmo. Que bom, né? Graças a então, Deus. Queria te convidar a continuar conosco. Estamos indo para os nossos finalmente. Quero te convidar a continuar conosco. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a morte, que é sono. Ok? Que bom, melhorou? Não melhorou? Deu uma clareada. Oxi! Né? Melhorou porque não é morte, né? É sono. Exatamente. E é bom a gente ter essa clareza, né? Porque é um tema que muita gente evita, mas a gente tendo essa compreensão, quando a gente perde um querido, a gente fica triste, como todo ser humano. Mas a gente, pelo menos, a gente fica com aquela esperança, porque a gente conhece essa realidade, né? Que em Cristo essa pessoa pode ressuscitar, transformada, e quem estiver vivo, que é o último texto que a gente leu aqui, no período ali da volta de Jesus, se for, por exemplo, nossos dias, se estivermos vivos e estivermos entre os salvos em Cristo, a Bíblia aqui diz que nós seremos transformados. Então, isso dá uma alegria para o nosso coração, para a gente não ficar ali desanimado, né? Para a gente ficar dentro de 60 minutos, a gente tem 40 segundos. Resume para a gente aí, mais ou menos, Célio, então, os pontos que a gente viu nesse estudo de hoje. A morte, ela é democrática. Ela é cruel, tirana, inexorável, mas é democrática. Ela pega a pessoa bem humilde no seu casebre, muitos morando debaixo de ponte, comendo restos de comida no lixo. Ela pega essa pessoa iletrada, pobre, miserável. Mas ela também pega os homens mais sábios, os poderosos, as mulheres mais bonitas,
os reis. A morte, ela pega a todos. Mas a vida eterna também é para todos. E um resumo para nós. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida. Então o homem passou a ser, se tornou alma vivente, a ser uma alma vivente. Na Bíblia, a alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Então, quem está morto está inconsciente. Quem está dormindo também está inconsciente. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. Quando a pessoa dorme, também a mente desliga. Que comparação bonita é essa de Jesus com sono, né? O corpo volta a ser pó, o fôlego de vida volta para Deus, os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Amigos, temos aí um céu a ganhar e uma morte eterna a evitar. A solução é Jesus. Eu convido a todos vocês, assim como em todos os estudos, eu gosto de fazer um desafio para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo na rádio, que estão nos acompanhando depois no vídeo. A gente não pode simplesmente estudar algo assim e encerrar de qualquer forma. A gente precisa entender e fazer um compromisso com Deus diante das descobertas que a gente faz na Bíblia. Eu convido você, eu faço um desafio para você. Diante do que foi estudado hoje, você crê que o homem foi criado por Deus de forma imortal, mas perdeu essa imortalidade devido à desobediência? Ficou claro esse ponto? Segundo, você crê que a morte é um sono, que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus, diante de tudo que a gente viu? Ficou claro isso para você? Você crê? E terceiro, você reafirma a aceitação a Jesus como seu Salvador e deseja obedecer em tudo e, por ocasião da sua vida, receber a imortalidade? Eu desejo isso. Você deseja? Se sim, eu convido você também, nesse momento, a encerrar conosco com uma oração. Se você puder fechar os seus olhos. Eu convido o Célio a orar com a gente, pedir uma bênção sobre a vida de cada pessoa, porque você está fazendo um compromisso, não é comigo, não é com o Célio, é um compromisso com Deus. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, aqui estamos, ó Deus. Acabamos de discorrer na Bíblia um assunto tão sério, tão importante, que fala quanto ao nosso futuro. Mas o Senhor tem um carinho, um amor por nós muito grande. Amém. E o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos a morrer, mas que todos sejamos salvos. Amém. João 3,16. Porque o Senhor deu o seu Filho para todos nós. E queremos, ó Deus, pela fé, neste momento, aceitar esta promessa de que em Jesus seremos salvos. Abençoa, por favor, Pai, cada ouvinte, cada familiar, cada espectador. Abençoa esta rádio, por favor, Senhor. Os dirigentes da mesma. Abençoe e continue abençoando esta programação. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer você que está nos acompanhando pelo canal no YouTube. Agradecer a todos vocês também que estão nos ouvindo pela rádio. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Queremos agradecer ao Célio por estar dispondo do seu tempo para compartilhar conosco um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando muitíssimo a sua vida. E seja muito bem-vindo de volta quando precisar. A gente está com as portas abertas para você voltar e a gente compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Aceita a minha gratidão, querido ouvinte. O meu sonho era participar de um podcast e eu realizei esse sonho. Estou aqui rindo à toa, né? Amém. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por esta rádio, por Jadiel, sua esposa, toda a liderança desse programa. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e não percam, no nosso próximo encontro, nós temos ali o tema de número 10. Vamos falar sobre uma terra muito maravilhosa que será construída por Deus. E o tema é a nova terra. Não perca, no mesmo horário, às 16 horas, nesse canal, através da rádio, no canal também do YouTube,
a gente se encontra. Até lá. Um forte abraço. Boa tarde.